Hoje a gente vai falar sobre a morte no tarô. O que será que essa carta quer dizer? Meu nome é Alice Lapertosa, eu sou taróloga, professora de terapia do tarô e eu criei esse canal aqui para ajudar você a aprender tarô na prática. Aqui no tarô de Rider-Waite, a gente tem uma morte em cima do cavalo, né? Ela tem um cavalo branco, uma bandeira preta, né, com umas flores, e ela está passando de armadura por um campo. A morte é representada por uma caveira, passando de armadura por um campo de mortos, onde também existem pessoas vivas, existem crianças, existe um sol lá atrás, que está mostrando que a noite está acabando. Então a morte, via de regra, ela não é uma carta ruim. As pessoas às vezes ficam com medo da carta da morte, não. Ela fala sobre ressurreição. Aqui no mitológico, a gente tem atrás da morte um sol, um campo verde e uma água. E aqui embaixo nós temos pessoas bem pequenininhas, como se fossem sementinhas de algo novo que está sendo plantado. Então ela traz uma mudança que será para melhor. É um grande erro a gente ler a carta da morte como algo ruim. Essa dúvida acontece porque ela é um momento desconfortável. Vamos parar para pensar. Morte é fase da dor no tarô, ou como alguns autores chamam, caminho da dor. Também pode dar esse nome. E ela fala de uma situação que não estava boa, que não estava confortável. Pode ser qualquer situação, desde um relacionamento até um problema com o seu carro, por exemplo. Vou contar uma história do carro daqui a pouquinho que aconteceu comigo. Mas ela fala de um lugar que não estava bom e que a própria pessoa, você, eu, quem está perguntando, a própria pessoa percebeu que não era um lugar legal, que não era uma situação que dava mais e decidiu mudar. Então a morte ela também fala de muita percepção pessoal, de muito poder pessoal para mudar as situações. Ela não é uma carta kármica igual a torre, por exemplo, que as coisas vêm de fora e explodem seu mundo. Ou a justiça, que se você fez alguma coisa, ela vai voltar para você. Não. A morte é uma carta de muita autorresponsabilidade. Então você vai agir, você vai acabar com essa situação que está te incomodando e vai haver uma transformação, tudo por vontade própria. A morte ela é muito autoconsciente. Se você está num relacionamento, por exemplo, que você já percebeu que alguma coisa ali não está te agradando, que alguma coisa ali não está funcionando, e você decidiu cortar, você viu que não tinha mais jeito, que você precisava cortar, esse é o momento da morte. Quando você já decidiu pelo corte, você precisa sair daquilo, e você vai sair daquilo. Mas percebe como não é um momento agradável? Pensa bem, gente. É agradável a gente ver que a gente não pode continuar no relacionamento que a gente está? É agradável a gente ver que a gente vai ser obrigado a mudar porque do jeito que tá não tá bom? Não é agradável, né? Então muitas vezes a carta da morte é confundida por esse motivo. A gente tem uma percepção ruim do momento, né? Quando ela fala sobre sentimento, por exemplo, é um sentimento meio de mágoa, é um sentimento pesado, não é um sentimentozinho leve, sabe? Não é uma alegria, oh meu Deus, como eu estou mudando. É um sentimento de, tá bom, já que eu preciso mudar, eu vou mudar. Exemplos práticos. Isso aconteceu comigo. Uma vez eu fui comprar um carro, fui comprar um HB20, e a compra desse carro aconteceu muito rápido. No meio da semana, lá para quarta e quinta-feira, eu entrei em contato com uma moça que estava vendendo o carro estava novinho, super bem cuidado, ela estava muito interessada em vender, e vender rápido. Então a gente entrou em contato lá pela quarta, no sábado eu já estava olhando o carro, na segunda ou na terça a gente já estava no cartório fazendo a transferência. Foi questão de dias, menos de uma semana para essa compra se concluir. Porque essa moça estava muito interessada em vender e eu estava muito interessada em comprar. O que aconteceu? Entre o momento em que eu visitei o carro e o momento que a gente foi no cartório, ela me mandou uma mensagem. Ela falou assim, Alice, eu dei uma batidinha no carro. Isso nunca aconteceu antes, eu não sei por que aconteceu, eu sou super cuidadosa e de fato ela era. O carro estava brilhando, sem nenhum arranhão. E aí justamente quando ela resolveu vender, ela deu uma batidinha no carro. Aí eu falei com ela que tudo bem, que podia descontar do valor, que não precisava arrumar, era uma batida pequena. Fomos no cartório. No dia que a gente foi no cartório, o vidro do carro começou a dar problema.
De novo, mesma coisa, nunca tinha acontecido. O namorado dela foi com a gente, ele falou pra mim, ele falou, nossa, mas isso nunca aconteceu e tal. E aí quando ela tava lá dentro, ele comentou comigo que ela não queria se desfazer do carro. E aí eu fui entender melhor, ué, que situação é essa? Que a pessoa que tá vendendo tem todo o interesse, se mostra super disposta, faz tudo certinho, ela fez tudo certinho. Em menos de uma semana o carro tava comigo e o dinheiro com ela, mas ela não queria vender. E aí eu descobri que era um carro que ela gostava muito, que ela cuidava, amava, adorava, não tinha nada de errado com o carro, mas que surgiu uma oportunidade dela comprar um carro branco e alugar esse carro metade do tempo para alguém que ia mexer com frota de táxi. Sendo que o dela estava muito tempo parado, ela precisava de uma renda extra. Então, pelo motivo de querer usar um outro carro para fazer uma renda, para alugar para outra pessoa, ele precisava ser branco. Por ser branco, ela teve que vender o dela e comprar outro. Percebem a energia da morte? Essa história ilustra muito bem para você conseguir entender a energia da morte. É algo que precisa ser mudado, que você não quer mudar, mas que você percebeu que precisa mudar e você vai agir. Então, qual que é o lado luz e o lado sombra da carta da morte, né? O lado luz é que ela vai trazer uma transformação que vai ser pro positivo na sua vida. É uma coisa que você já entendeu que vai te fazer bem. Então, às vezes, se você está com problemas financeiros e aí você sai de morte, você tem muita clareza, você está conseguindo analisar as coisas com calma, você já conseguiu decidir, você resolveu que você precisa economizar. Está sendo gostoso? Não, não está sendo, mas a longo prazo essa situação vai melhorar. A morte traz esse benefício muito positivo de que agora você está fazendo uma coisa que talvez seja desagradável, mas no futuro isso vai te fazer bem. A longo prazo essa situação vai ficar muito melhor. Então você economizando agora, mesmo que você não esteja gostando, mesmo que não esteja confortável, lá na frente ela te diz que isso vai dar frutos. Então se você está num relacionamento, muito comum isso aqui, em caso que uma das duas pessoas decidem terminar. Quem vem de morte geralmente é a pessoa que decidiu terminar. Porque você viu que não estava dando, você já tentou conversar e não deu. Você quer terminar? Não quer terminar. A morte ela ainda não se desprendeu completamente. Mas você já viu que você vai fazer isso e que vai ser melhor. Então pode ser que você passe um tempinho meio borocochô, pode ser que você tenha que resolver umas mágoas, umas sensações ruins, um pessimismo também que vem junto com as emoções da morte, né? De, aquele momento que você terminou, que tava ruim, você fala, nossa, o relacionamento é ruim mesmo e tal, não tá legal. Você fala assim, nunca mais quero conhecer alguém. Aí 2 meses depois você já se recuperou, né? Você já passou por esse período ruim e as coisas começam a melhorar na sua vida. É bem essa vibe da morte, sabe? Você terminou porque precisava. Não era a sua primeira opção, mas quando você viu que não tinha jeito, você fala, então tá, eu vou terminar e algo melhor virá. Em sequência, as coisas vão melhorar para você. Esse é o benefício da carta da morte. E qual que é o lado sombra da carta da morte, né? Se esse vídeo tá fazendo sentido para você até aqui, quero te pedir para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque a gente tá com uma meta de atingir os nossos primeiros 1000 inscritos. O canal tá no começo e eu vou conseguir com a sua ajuda. O lado sombra da morte é que você ainda não se desprendeu do passado completamente. Você está cortando os fios do passado, mas você ainda não terminou de cortar. Então pode ser aquele relacionamento que você já decidiu que quer terminar, mas você está há meses enrolando, criando coragem para fazer, né? Pode ser no caso do carro que eu contei para vocês. Pode ser a menina no momento em que ela estava assim, eu sei que eu tenho que vender, mas eu não quero, né? O lado negativo da morte, o lado sombra, o lado desafiador da morte é esse lugar desconfortável, sentimentos desconfortáveis, né? Nossa, isso aqui tá ruim, isso aqui tá ruim, isso aqui tá ruim. A gente tem que tomar cuidado quando a morte vem como um alerta para você num jogo, porque ela fala que você não pode cair no pessimismo. Ela fala para você cortar o que tem que ser cortado e seguir em frente. Siga em frente, tá bom? Seguir em frente, inclusive, é o grande conselho da morte. Quando você pede uma orientação para o tarô, você fala assim, tarô, o que eu preciso fazer nesse momento? O que eu preciso fazer sobre a minha relação, sobre essa pessoa, sobre esse carro, sobre esse projeto, né? E aí vem a carta da morte.
Quando você pergunta e vem a morte, geralmente você já sabe o que você precisa fazer. Você já entendeu que você vai ter que precisar cortar o projeto, você vai precisar vender o carro, você vai precisar terminar com a pessoa. Não necessariamente terminar o relacionamento, tá, gente? Isso aqui fala de término sim, mas também fala de cortar alguma coisa no relacionamento. Por exemplo, os dois estão morando juntos num lugar que está saindo caro demais, além do que eles podem pagar. E vocês gostam muito de morar lá, mas um dos dois percebeu que você precisa sair. Porque não tá dando, os gastos não estão dando. Você pede um conselho pro tarô, sai a morte. A morte está falando, é isso aí mesmo que você viu. Com base no que você percebeu, haja, porque a sua vida vai melhorar. Se você mudar para um lugar que é mais barato, vocês vão ter mais dinheiro, vocês não vão ficar apertados, não vão ficar em dívida, né? Ela fala para você que aquilo que você já tá percebendo já tem um tempo, aquilo seria bom de ser feito. Então simplesmente faça, vá lá e termine, vá lá e mude de apartamento, vá lá e venda o carro. Por mais que a situação seja desagradável, o Conselho da Morte diz para você fazer, porque vai ser muito melhor para você depois. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui embaixo, porque isso ajuda o canal. E se você quiser marcar uma consulta de tarô comigo, os contatos estão aqui na descrição desse vídeo. Se você quiser aprender tarô com o meu acompanhamento, dá uma olhadinha se as vagas dos cursos estão abertas nesse momento, também aqui embaixo na descrição. Um beijo e a gente se vê num próximo vídeo para a gente falar especificamente da morte em situações de amor e relacionamento. Ex-namorado, quero casar, tô namorando, tô conhecendo, como é que fica quando sai a carta da morte? A gente vai falar sobre isso.